Boa tarde. A aula de hoje é continuação de matrizes, definição de matriz e os elementos das matrizes. É dia 3 de setembro de 2020. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim. Vamos lá, então. Sim. O que vem a ser matriz? Matriz é uma tabela, né? É uma tabela que você organiza dados, né? Esses dados eles são numéricos, tá? E respeita uma lógica, tá? Não é qualquer tabela, não é qualquer de forma aleatória, né? A gente tem umas informações, dentro dessas informações a gente organiza isso em forma de tabela, né? Em forma de matrizes. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo do torneio de vôlei da Liga Mundial de 2015, de vôlei masculino. Aí nós temos aí desempenho das equipes, né, do grupo A de vôlei, né? Isso aqui é uma tabela, né? Vocês estão vendo aí que é uma tabela. Essa tabela a gente pode escrever ela como forma de matriz, tá? Que consiste essa tabela? Consiste nos jogadores dos países, né? Brasil, Sérvia e Austrália, e na linha, né? Na linha, Brasil, Sérvia e Austrália. E na coluna são as vitórias, derrotas, empates, né? E aqui temos outra tabela também. Essa tabela a gente pode escrever em forma de matriz. Né? Então, qualquer tabela a gente pode escrever em forma de matriz. Outro exemplo é essa tabela aqui. Essa tabela é de vendas de livros didáticos de matemática, física e química, no primeiro trimestre. Então, nós temos as disciplinas aqui, matemática, física e química, né? E aqui nós temos janeiro, fevereiro, março, que é o primeiro trimestre. Na linha, né, a gente chama linha quando tem essa parte horizontal. Cada linha dessa é uma disciplina. E cada coluna dessa é o mês. Então, se eu quero saber qual o total de exemplares foram vendidos de matemática, eu vou fazer a soma no primeiro trimestre, eu vou fazer a soma desses valores aqui. Se eu quero saber quantos livros eu vendi em fevereiro, vou fazer a soma, não vou fazer a soma de forma horizontal, vou fazer de forma vertical. Então, horizontal a gente chama de linha e vertical a gente chama de coluna. Então, eu quero saber aqui, quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro? Como é que eu vou saber isso? Matemática, fevereiro. Então, é a primeira linha, segunda coluna. Né? Primeira linha, que é matemática. Segunda coluna, porque é fevereiro. Segunda coluna está em fevereiro. Então, linha é horizontal, coluna é vertical. Livros de física, né? Foram vendidas em fevereiro. Então, física. Segunda linha, segunda coluna, 18 mil. Quantos livros de química foram vendidos em março? Então, nós temos aí química em março, certo? Bom, a gente pode dispor essa tabela, né, nessa forma aqui de matriz. A forma de matriz ela pode estar em forma de colchete ou entre parênteses, tá? Então, os números podem estar disponibilizados dessa forma. Ok? Bom, definição de matriz. O que é uma matriz? Matriz é uma tabela, né? Dentro dessa tabela tem uma ordem de linha e coluna.
Tá? Então, denomina-se matriz M por N, uma tabela onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Ela pode ser escrita dessa forma, né? Tipo, matriz é do tipo M por N, ou matriz é de ordem M por N, tá? Bom, o primeiro número é o número de linhas, o segundo número é o número de colunas. Então, se eu tenho aqui duas linhas e duas colunas. Então, duas linhas e duas colunas. Essa matriz é uma matriz 2 por 2. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, nós chamamos essa matriz de matriz quadrangular. Né? Porque parece o número de linhas é igual ao número de colunas, então parece um quadrado. Então, é uma matriz quadrangular. Bom, aqui o número de linhas é diferente do número de colunas. Quando isso acontece, nós chamamos essa matriz de matriz retangular. Tá? Esses elementos da matriz, ela pertence aos reais, então pode ser qualquer número, até um número irracional. Tá? Bom, nós temos aqui também o número, aí agora eu vou colocar os nomes de cada matriz, o que representa. Matriz linha. Matriz linha é o quê? É quando eu possuo uma linha e posso ter várias colunas. Nesse caso aqui, 3 e menos 2, eu tenho uma linha, mas eu tenho 3 colunas. Então, é a matriz 1 por 3. Aqui, a matriz coluna significa o quê? Que eu tenho uma coluna. Então, quando fala matriz linha, é uma linha. Matriz coluna é uma coluna. E eu tenho 4 colunas aqui. Então, a matriz... Desculpa. Eu tenho uma coluna e tenho 4 linhas. Então, eu tenho 4 linhas e uma coluna. Matriz 4 por 1. Quando temos uma matriz linha ou matriz coluna, também podemos chamá-la de vetores, tá? Só que a gente não utiliza muito no ensino médio, né? Comum. A gente utiliza muito no ensino superior, na parte de computação e na álgebra linear. Aqui nós temos um exercício que vamos fazer como um exemplo, tá? Vocês estão vendo nitidamente aí? Aqui, para mim, está desfocado. Está vendo nitidamente? Sim. Aí o primeiro é a Ana, a Antônia e Beatriz, não é isso? Hã? Mais ou menos, mas dá para entender. Para mim está nítido. É porque para mim ela parece truncada. Até estou parada aqui, ó. Será que está gravando? Sei. Bom, vamos ver aqui então. Ana é a primeira linha, Antônio é a segunda linha e Beatriz a terceira linha. E a cada coluna é a matéria dela no primeiro bimestre, certo? Então, nós temos matemática, física, química e biologia. Certo? Eu posso montar isso conforme uma matriz. A matriz eu botei o colchete aqui e coloquei as linhas, né, as notas de Ana, as notas de Antônio e as notas de Beatriz. E as colunas, as matérias, né? Matemática, física, química e biologia. Letra A aqui, vamos ver as perguntas. O que significa os números da primeira linha? Significa o quê? As notas de Ana. O que significa os números da segunda coluna? Segunda coluna, as notas de física. O que significa a terceira linha e a terceira coluna? Terceira linha e terceira coluna são notas de Beatriz de Química. É a nota de Beatriz em Química, que foi 7. Tá? Representação genérica de uma matriz. Cada elemento dessa matriz, ela possui uma localização. Por isso que a gente fala representação genérica. A localização dela, por exemplo, eu tenho 2 números 2. Eu tenho esse e esse. Mas eles estão na mesma localização? Não. Eles estão em localização diferente. Cada número desse possui uma localização. Tá? Por exemplo, o número 3, ela está na primeira linha e na primeira coluna. O número 4 está na segunda linha e terceira coluna. O número 10 está na segunda linha e na terceira coluna. O número 0 está na segunda linha, na quarta coluna.
O 2 aqui, esse 2 aqui de baixo, tá na terceira linha e na terceira coluna. Então, a gente tem que verificar qual o número, qual o representa que linha, que coluna. Por exemplo, o menos 5 está em que linha? 2. Que coluna? 1. Então, de forma genérica, a gente pode localizar o número através dessa representação aqui. A11. O que significa esse A11? A11, o primeiro número é o número de linha, o segundo número é o número de coluna. Então, primeira linha e primeira coluna. Quem é a primeira linha e primeira coluna? Número 3. A21, primeiro número é linha, segundo número é coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna, então vai ser quem? Menos 5. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Então, vai ser quem? 6. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, vai ser o 2. E aqui, terceira linha, quarta coluna. Então, vai ser quem? Raiz de 2. Então, cada representação dessa de forma genérica, né, a gente tem um número aqui, tá? Então, dessa forma, a gente pode colocar assim: A11, A12, A13, A21, A23, A31, A32, A33, e assim por diante. O número de linhas, o número de coluna, aqui a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, né? E aqui é o número de colunas e o número de linhas, o número de linhas e o número de colunas determinado. A representação desse número 31, 21, a gente chama de A e J, tá? Ienésima e Jésima, tá? Esse I e esse J, ele é representada por número, tá? A matriz 3, M por N significa o quê? Que a matriz ela é igual ao I e J? Não. O I e J é o elemento da matriz. E aqui o M e o N significa qual é a matriz. Se é uma matriz retangular, se é uma matriz quadrada, se é uma matriz de quantas linhas são e quantas colunas são, tá? Vamos supor que eu tenho aqui o I maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, ou seja, o J maior igual a 1, menor ou igual a 3. Então, significa o quê? Que o I vai até o 3 e o J também. Aí ele diz assim, que tem uma condição. A e J é igual a 1 se I for igual a J. A e J é igual a 0 se I for diferente de 0. Então, quem é A e J iguais? É o A11, o A22 e o A33. O A11, o A22 e o A33. Quando eles são iguais, você vai colocar o número 1. Então, aí A11, A22 e A33. O restante, A e J, se for I for diferente de J, vai ser 0. Então, o restante vai ser 0. Isso aqui é uma matriz identidade de ordem 3. Matrizes especiais, a matriz quadrada, já falei, que a matriz quadrada é o número de linhas é igual ao número de colunas. E na matriz quadrada a gente fala assim, matriz de ordem 2, matriz de ordem 3. O que é isso? Matriz de ordem 2 é 2 linhas e 2 colunas. Matriz de ordem 3 são 3 linhas e 3 colunas. Matriz de ordem 4, 4 linhas e 4 colunas. Tá? Na matriz quadrada, ela possui a diagonal principal. Onde fica a diagonal principal? É quando eu tenho A e J iguais. Então, quando eu tenho A e J iguais, e essa matriz ela tem que ser quadrada, quando eu traço a diagonal dela, primária, né, principal, eu vou ter aí a representação de uma matriz, onde ela tem como origem uma matriz quadrada, tá? Bom, matriz identidade. O que é matriz identidade?
Matriz identidade é quando a diagonal principal vale 1, ela tem que ser uma matriz quadrada, tá? Então, por exemplo, I3 significa o quê? Que eu quero uma matriz identidade 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, você vai fazer as 3 linhas e as 3 colunas, né? Aí você tem a matriz identidade. I2, 2 linhas e 2 colunas. 1, na diagonal. I5, também a mesma coisa, na diagonal você coloca 1, o restante você coloca 0. É uma matriz identidade. Identidade de um elemento. Vai ser o número 1. Matriz nula, o nome já está dizendo, matriz nula é a matriz que tem 0. Toda ela é 0. Então, ela pode ser retangular, pode ser quadrada, não tem problema. Igualdade das matrizes é quando as duas matrizes têm o mesmo elemento. Então, se, por exemplo, o A11 é igual a B11, o A12 é igual a B12, o A21 é igual a B21, o A22 é igual a B21, 22, o A31 é igual a B31 e o A32 é igual a B32. Se isso acontece, nós temos aí a igualdade das matrizes. Então, a posição correspondente, os elementos são elementos correspondentes. Então, nas matrizes A e B consideradas, são elementos correspondentes, né? Então, nós dizemos que A é correspondente a B e assim sucessivamente. Duas matrizes A e B são iguais se somente se tem elementos, tem o mesmo elemento, tem o mesmo tipo de elementos correspondentes iguais. Então, nós temos aqui, ó, 3, 1, 5 e 6. Bom, então ele colocou essa matriz aqui para dizer que ela é igual a essa. Então, 3 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3, 2 menos 1, 1, 5 vezes 1, 5, 4 mais 2, 6. Tá? É uma matriz de ordem 2. Bom, essa daqui, por que elas não são iguais? Porque para elas serem iguais, eu esqueci de falar aqui, tem que bater o número de linhas daqui tem que ser igual aqui, o número de colunas daqui tem que ser igual aqui. Se você colocar o número de linhas aqui diferente do número de linhas daqui, elas não são iguais. Se você botar o número de colunas aqui diferente do número de colunas aqui, elas também não vão ser iguais. Então, para ser iguais, você tem que ter o número de linhas igual ao número de colunas, né? Então, aqui eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Aqui eu vou ter 3 linhas e 2 colunas. Então, elas não são iguais. De cara aqui, eu já sei que não são. Bom, vamos à resolução aqui desse exercício. E diz o seguinte, 3x mais 2y é igual a quem? Ele está dizendo que essas matrizes são iguais. É igual a 7. 2 é igual a 2, 2 é igual a 2, 3x menos 3y é igual a menos 3. Multiplico essa segunda equação por menos 1, cancelo o 3y por 3x com 3x, né? Aí vai ficar 5x igual a 10. X vai ser igual a 10 dividido por 5, x é igual a 2. X não, y é igual a 2. Bom, aí você quer descobrir o x. Você substitui aqui o x pelo número 2. Então, vai ficar 3x mais 2 vezes 2, 4. É igual a 7. Vai dar uma equação, né? Então, 3x mais 4 é igual a 7. 3x é igual a 3. 3 é igual a 1. E achou o valor de x e de y. Bom, nós temos outra aqui, ó.
Vou compartilhar outra aqui. Vocês estão vendo? Sim. Vou ter que fechar isso aqui de novo. Esse aqui é o livro. Bom, esse aqui é o nosso livro, né? Que é autorregulada. Quem quiser imprimir, acho interessante imprimir para a gente trabalhar com ela. Professora, mas eu não estou sem grana para imprimir. Ok, sem problema. Mas se tiver como imprimir, vou imprimir. Porque ele ocupa bastante espaço no celular. Né? Então, falando em matrizes, né? Nós temos aqui as definições que a gente já viu lá na outra livro. Aí a gente colocou a 11, a primeira linha, a primeira coluna, a 34 é a terceira linha e a quarta coluna. Aí eu botei alguns exemplos: matriz linha, matriz coluna, matriz nula, matriz quadrada, matriz retangular, isso tudo a gente já falou. Agora aqui, matriz diagonal. O que é matriz diagonal? É quando eu tenho elementos na diagonal principal, que não é igual a 1, né? É diferente da matriz identidade, que a matriz identidade, diagonal principal vale 1. Na matriz diagonal, a diagonal principal vale diferente de 1. Tanto para cima quanto para baixo da diagonal principal são nulos, tá? E ela também tem que ser uma matriz quadrada, igual a matriz identidade. Bom, matriz transposta. O que é matriz transposta? Você vai pegar o número, a linha e a coluna, você vai trocar de lugar. O que era linha vai virar coluna. E o que é coluna vira linha. Tá? Então, essa aqui é uma matriz. Aqui está errado. 3 linhas e 2 colunas. Está errado. É 3 por 2. Vai virar uma matriz 2 por 3. Tá? Então, aqui tá, vocês consertem. Tem como consertar se eu estou com a apostila física. Então, eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Né? Essa linha aqui, 4 e 1, vai virar coluna aqui. 4 e 1. Essa segunda linha vai virar coluna. Segunda coluna. Menos 2 e 0. Essa terceira linha aqui vai virar coluna. Né? 4 e 3. Certo? Ou ao contrário, vai pegar essa coluna e vai virar linha. Vai pegar essa coluna e vai virar linha. Também pode. Tá? Isso aqui a gente chama de matriz transposta. Bom, matriz simétrica é quando as matrizes têm tem a matriz original e a matriz transposta. Quando elas são iguais, a gente chama elas de simétricas. Por exemplo, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. Se eu colocar essa linha aqui e virar coluna, 1, 2, 3, 1, 2, 3, posso colocar aqui. Pego a segunda linha, 2, 5, 2, 4, 5. Coloca aqui como coluna, 2, 4, 5. E aqui você transforma 3, 5, 6 em coluna, 3, 5, 6. Certo? Isso aqui é uma matriz transposta e elas são iguais. Se isso acontece, elas vão ser simétricas, ok? Então, para ser matriz simétrica, a matriz original tem que ser igual à sua transposta. Matriz oposta, o que é matriz oposta? É a matriz negativa, né? Quando eu tenho uma matriz negativa, eu tenho que trocar o sinal, só isso. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, menos 4 vai virar mais 4, menos 5 vai virar mais 5, o 1 terço vai virar negativo, menos 1 terço. Então, é só trocar o sinal. Matriz oposta. Matriz triangular é quando eu tenho 0 desse lado aqui, formando um triângulo, ou 0 na parte superior, formando um triângulo.
Então, tenho isso na parte inferior e na parte superior. Aí temos um exercício no torneio de futsal, verificou o seguinte resultado de 4 jogadores. Aí fala sobre os 4 jogadores, né? Ângelo fez 5 gols, deu 10 assistências e cometeu 2 faltas. Erivelto fez 12 gols e deu 8 assistências, cometendo 5 faltas. Vandré fez 10 gols e deu 8 adjacentes. Desculpa. Vandré fez 10 gols e deu 18 assistências, não cometendo nenhuma falta. Então, o André não cometeu nenhuma falta. Jonas fez 6 gols e deu 20 assistências, cometendo 7 faltas. Aí pede para você construir a matriz. Você pode escolher construir a tabela, depois construir a matriz, ou você pode fazer direto o resultado. Aqui pede para verificar se elas são simétricas, né? Aí tem que achar transpostas, se elas são iguais, elas são simétricas. Aqui pede para... Pergunta se essa matriz é uma matriz nula e por quê. E é isso, tá? Essa daqui você vai fazer a transposta, depois você vai trocar o sinal. Aqui é para você classificar que tipo de matriz é essa, matriz identidade, qual o nome dessa matriz, ok? Bom, agora importante aqui, que eu vou falar mais uma aqui, só para a gente abrir um espaço. Bom, eu falei de matriz genérica, mas eu acho que, não sei se pintou uma dúvida aí. Vamos fazer aqui uma matriz. Vamos fazer uma matriz. Essa é a matriz aqui. Peraí, só mais um minutinho. Primeiro eu vou colocar pochete. Depois eu vou botar a matriz. Bom, agora é com vocês, tá? Vamos construir a matriz. Bom, os elementos genéricos, primeiro a gente começa com a linha, né? Então, aqui vai ser tudo Azinho, tá? A, A, A e A, ok? Agora, eu vou colocar aqui dentro desse A esqueci. Ai, peraí, gente. Só mais um pouquinho aqui que eu me enrolei. Não, eu boto esse aqui. Vou botar uma matriz. Depois botar uma matriz.
Olha que trabalho que dá para a gente fazer uma matriz no computador. É? Bom, eu fiz o que eu queria. Bom, para a gente saber de forma genérica, eu vou aumentar aqui para a gente ter uma visualização melhor. O que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar tudo A. A, eu fiz aqui. A, 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 A e A. Qual a diferença desse A, esse primeiro A, para os outros que estão aqui? Para fazer a localização numérica, né, da matriz, você precisa saber essa forma genérica. Então, nós temos aqui, primeira linha, então vamos colocar um aqui, primeira linha, o primeiro número é linha. Segunda linha, terceira linha, agora nós vamos escrever a coluna. Então, aqui, ó, primeira coluna, primeira coluna, primeira coluna. Aqui, segunda coluna, segunda coluna, segunda coluna. Aqui, terceira coluna, terceira coluna, terceira coluna. Essa matriz é uma matriz 3x3. É uma matriz 3x3. Tá? Ela tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Agora, vamos pegar essa mesma matriz aqui que eu construí, eu vou fazer uma matriz aqui com números aleatórios, tá? Então, vamos botar aqui, vou botar os números aleatórios, tá? 8, menos 6, 10. Vou botar só um número assim, vou botar fração não, para não complicar. A minha vida, né? Professora, pode fazer com 5 também? Pode, qualquer número. A gente vai fazer mais. Menos 1. Vou até repetir o número aqui para você ver. Vou botar aqui, 10 aqui. É, 4. Dois. 5. Essa aqui é uma matriz também 3x3, não é? Aí eu quero fazer a localização. Como é que eu faço para fazer a localização? Por exemplo, do número 10, tem 2 10 aqui. Como é que eu sei a localização desse 10 ou do outro 10? Através dessa informação que a gente viu aqui. Tá? Então, eu quero que vocês me falem, dentro dessa matriz, quem é o A, quem é o A, o A31. Quem é o A31? Qual o número que está representando nessa matriz aí? O A31. 5? 5, né? Terceira linha e primeira coluna. Então, vai ser o 5. Qual é, de forma genérica, qual é a localização do número 4? Quem é a representação do número 4? A22? A22. 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 Muito bem. Então, o A22
é igual a quem? É igual a 5, é igual a 4. Né? A localização do 4 é o A22. Vocês estão vendo que quando ela é uma matriz quadrada, a diagonal principal, elas se repetem os números, ó, 11, 22, 32. Se fosse uma matriz 4 por 4, ia ser 44. Se fosse por 5 por 5, ia ser 5 por 5, a 55. Entendeu? Então, a diagonal principal, os números vão se repetir. Tá? Bom, Faz mais. Oi? Faz mais um. Vamos fazer mais um. A localização do número A32. Quem é? 10. 10. Muito bem. Isso. Tá? Agora, o A13. Quem é o A13? 10. 10 também. Né? É a primeira linha e a terceira coluna. Tá? E assim vai. Você pode ir. Eu quero a localização do A23. Quem é o A23? O 2. Entendeu? Então, a forma genérica é essa forma aqui. Mas é sempre na matriz quadrada? Não, ela pode ser uma matriz retangular também. Tá? A gente pode fazer aqui uma matriz retangular. Vamos fazer uma matriz retangular aqui. Agora, eu usei parênteses. Pode usar? Pode. Só não pode usar chaves, tá? Mas parênteses e colchete você pode usar à vontade. Eu vou usar essa matriz aqui. Tá? Aí, cada um desses aqui, eu vou colocar dessa forma aqui. Primeiro, essa matriz, qual é o tipo dessa matriz? É quadrada, é retangular? Que tipo de matriz é essa? Vocês acham? Acho que é quadrada. Quadrada? Para ser quadrada, o que ela precisa ser? Aí eu esqueci. O número de linha tem que ser igual ao número de colunas. Então é retangular. Ela vai ser retangular por quê? Porque quantas linhas ela tem? 1, 2, 3. Ela tem 3 linhas. E 2 E colunas. quantas colunas ela tem? 2 2. colunas. Então, ela é uma matriz retangular, uma matriz 3 por 2. Tá? Bom, de forma genérica, como é que a gente faz? Coloca tudo A, não é assim que eu ensinei para vocês? A e A. Aí, o primeiro número aqui, você vai colocar 1, porque está na primeira linha. Né? Aqui também você vai colocar 1. Aqui você vai colocar o 2, que é a segunda linha. Então, o primeiro número sempre é a linha. Tá difícil hoje, hein? Mouse, tá. Não sei se é o mouse ou se é a pessoa que está mexendo com ele. Bom, agora nós vamos colocar do lado da linha, vamos colocar a coluna, que é a primeira coluna. Então, você vai colocar aqui a coluna. Aqui você vai colocar a coluna 2, que é a segunda coluna. E aqui, né, por último, coluna 2. Então, essa aqui é uma matriz retangular de ordem 3 por 2. Tá vendo que aqui não tem diagonal principal, ó, não tem diagonal principal. Para ter diagonal principal, ela tem que ser uma quadrada. Então, por exemplo, aqui a diagonal principal é essa aqui, ó, 8, 4, menos 1.
tá? Então, para você fazer a localização da matriz, você precisa saber dessas representações que a gente acabou de falar aqui. Ok? Entenderam como é que é? Aí a gente pode construir uma matriz também com valores aleatórios, uma matriz 3x2, e aí fazer a localização dela. Eu só abri esse parêntese aqui no Word, por quê? Porque lá nos dois programas que a gente entrou, não tem como montar a matriz, só aqui mesmo, tá? Ou no PowerPoint também dá para fazer. Tá bom? Então é isso, gente. Terminamos aí a nossa aula.